pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobice e você tá aqui no Jobice VC. Aqui a gente debate sobre assuntos inerentes à deficiência, sempre com um gostinho de filosofia, de psicologia, para que você que nos acompanha possa ter cada vez mais ferramentas para ter uma vida melhor e mais feliz, tenha ou não uma deficiência importante, tá bom? Gente, me pediram para falar sobre regulação emocional. E aí a gente pode falar que regulação emocional é um guarda-chuva bem grandão que cabe muitas coisas e nos permite muitas outras coisas que a gente quer. Então, quase tudo que tu quiser conquistar emocionalmente vai passar pela regulação emocional, vai passar pelo desenvolvimento emocional, vai passar pela gestão das emoções, vai passar pelo desenvolvimento da sua inteligência emocional. Como que, Jobis? Vamos lá. Superação de limites, conseguir atingir seus objetivos e suas metas, conseguir permanecer no caminho que você escolheu, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, ter mais amigos, influenciar pessoas positivamente, construir autoridade, se você achar que precisa disso em algum contexto, você vai ter mais facilidade, ter um relacionamento melhor com as pessoas. Gente, isso aqui é a base pra gente conseguir. Então, olha, quando a gente começa a existir, a gente existe no automático. A criancinha pequena, ela tá totalmente entregue às emoções. É através da educação que ela aprende um pouquinho a se regular. Só que o objetivo da educação, normalmente, é que a criança consiga funcionar na sociedade, não necessariamente adquirir inteligência emocional. A inteligência emocional é quando eu desenvolvo recursos para lidar com as minhas emoções e melhor gerenciar os meus sentimentos. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção é uma reação involuntária, tá? E o sentimento é uma interpretação a partir dessa reação. Como assim não vamos falar psicologuês? Vamos falar português! Eu estou muito feliz, alegre e a cantar quando de repente dou uma topada no meu dedo minguinho, bem na quina do móvel. E como desgraça pouca é bobagem, entra uma farpinha de madeira na minha unha. Eu vou sentir dor. É uma coisa física, tá? E eu vou sentir uma emoção aí, que pode ser raiva, né? Que pode ser tristeza. Poxa, eu enfiei meu dedo na quina do móvel, fala sério. Então, o que a gente vai fazer? O sentimento é o que eu vou fazer com essa emoção. Então, eu posso, a partir dessa raiva, ficar furiosa e varrer a mesinha para longe, quebrar tudo que tiver em cima dela e xingar todo mundo. Aproveito e dou mais um chute na parede para ficar com os dois pés doendo. Eu posso ficar triste, ficar com vergonha, me acalmar um pouquinho. Eu posso xingar um monte de palavrão. Eu posso ficar furiosa com os fabricantes de mesa, com a vida em geral, com o universo inteiro, por que não? Ou eu posso sentir tudo isso, mas manter a proporção, tá? Então, o gerenciamento emocional, a regulação emocional é a base da inteligência emocional e é aquilo que vai te permitir ter o controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções e, portanto, sobre sua vida. Para pessoas com deficiência, isso é útil? Claro. Gente, é útil para todo mundo, tá? Até os bichinhos, quando fazem adestramento, eles aprendem também a controlar as emoções. Então, todo mundo precisa aprender isso em algum momento da vida.
Para nós, pessoas com deficiência, a gente sabe que a gente está mais exposto à frustração. A gente sabe que está mais exposto à desconfirmação, que é quando alguém vira e fala, você não consegue, você não dá conta. A gente sabe que a gente está mais exposto à rejeição, que é uma coisa que sim pode acontecer com a gente. Então, se nós tivermos o nosso emocional mais fortalecido, mais robustecido, olha que palavra chique eu tô usando aqui, tô toda chique hoje, eu vou ter mais chance de sair disso com tranquilidade. Não significa que eu não vou reconhecer, tá? Eu preciso reconhecer. Não significa que eu vou engolir e negar o que está acontecendo, mas significa que eu vou conseguir continuar funcionando e que isso não vai fazer mais estragos além do indispensável. Tá dando para entender? Eu tô começando a tratar de temas muito complexos, então se ficar muito complicado, vocês me avisam nos comentários que a gente esclarece. Quando a gente fala de controle emocional, não significa somente a gente conseguir controlar as nossas emoções, mas em muitos casos conseguir ajudar o outro a se controlar. Quer seja uma pessoa dependente da gente, quer seja em situações de conflito, porque aí quando eu aprendo a identificar, a ler as minhas emoções, eu aumento o meu nível de empatia, eu vou ter mais facilidade de entender o que está acontecendo ao meu redor. E a partir desse momento, eu vou ter mais recursos para lidar com outras pessoas, quer seja uma relação vertical, um filho, um aluno, quer seja uma relação mais horizontal, um amigo que está passando por dificuldade, o que for, tá? Uma das principais partes, necessidades, estratégias para a gente aprender a lidar com as emoções, entretanto, é reconhecer. Então, eu preciso reconhecer o que está acontecendo comigo, reconhecer o que está acontecendo ao meu redor. Então, se eu enfio o meu dedinho na quina e entra uma farpa de madeira no meu dedo, eu vou registrar o que é isso. Não só vou reagir, mas eu vou registrar. Eu tô com raiva. Eu tô irritado, não sei o que vai acontecer. Mas observar, isso aqui é tal coisa. E sim, a gente às vezes recebe no consultório pessoas que não conseguem reconhecer as próprias emoções. E isso dificulta para muita coisa. Se eu não consigo reconhecer as minhas emoções, é possível que eu não reconheça bem a emoção do outro também. Então, observar o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo raiva? Eu tô sentindo medo? Eu tô sentindo, sei lá, um sentimento mais complexo, inveja? O que é isso, né? Como é que funciona na prática? Eu queria agora falar dos gatilhos. A gente às vezes tem emoções que são relacionadas a questões que nos aconteceram no passado, e aí uma coisa acontece e a gente tem um gatilho que dispara outro sentimento, outra sensação, e às vezes essa coisa nem tá muito condizente com o que tá acontecendo no momento. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma experiência muito ruim, e aí eu estou numa situação análoga, parecida, o meu cérebro percebe que a situação é parecida, dispara um gatilho, e aí eu posso ter uma reação desproporcional em relação ao que está realmente acontecendo. Então, sim, é muito importante a gente começar a se observar, até mesmo para reconhecer os nossos gatilhos, para conseguir gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos e não ser carregados, suplantados por nós mesmos. Outra coisa também muito importante quando a gente começa a praticar tudo isso é reconhecer os nossos limites. Então, quando a gente percebe que o nosso limite está chegando, a gente já coloca uma estratégia. A gente não vai deixar para fazer quando explodir, quando perder a paciência, quando perder a linha, quando perder a cabeça. Com o tempo, a gente vai aprendendo a reconhecer os nossos limites. Então, eu, por exemplo, eu aprendi a reconhecer quando eu estou perto do meu limite de ficar cansada. Se eu ficar fazendo as minhas coisas e não respeitar esse limite, eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Eu, por exemplo, começo a perceber, eu sei que quando eu fico com fome, eu fico irritada.
Então, quando eu percebo que eu tô perto desse limite, veja bem, que isso é um autoconhecimento assim, bem básico. Eu já vou atrás de comer, nem que seja um copinho d'água, porque eu sei que vai ser mais difícil eu me autorregular. Então a gente vai reconhecendo os nossos gatilhos e também os nossos limites. E a partir desse reconhecimento, a gente vai ter mais facilidade para se autogerenciar. Algumas técnicas para a gente conseguir isso. Bom, a primeira a gente falou no vídeo passado, quando a gente estava falando de aplicativos. O diário é bem importante para a gente aprender a se ler. Se você gosta de escrever, é uma boa possibilidade. Se você não pode escrever, mas puder falar, também é uma boa possibilidade. E é basicamente o objetivo, nesse momento, não é necessariamente você contar o que te aconteceu. Se você quiser, você pode. Mas você pensar no que aconteceu através das emoções. Hoje eu senti medo alguma vez? Hoje eu senti raiva alguma vez? Hoje eu senti tristeza alguma vez? E aí você começa a observar o que foi que aconteceu. Ou então eu deito para dormir, chego na hora de escrever o diário. Pera lá, gente, como é que eu tô chegando aqui agora? Eu tô ansioso? Eu tô ansiosa? Eu tô estressado? Eu tô com medo? O que eu tô sentindo? Observa o seu sentimento. Para, fica quietinho um pouco e se escuta. Fica quietinha e escuta você. Sente, como é que eu tô? Como é que eu tô chegando? E aí a gente vai aprendendo a se perceber. Se a gente fizer um diário, a gente vai poder acompanhar. Então eu posso falar, olha, hoje eu tô me sentindo de tal forma, hoje aconteceu tal coisa que eu fiquei triste, hoje aconteceu tal coisa que eu fiquei com medo. E aí quando você fizer o registro, você começa a se pensar. Agora que passou o turbilhão, eu consigo pensar numa forma de fazer diferente? Agora que eu tô fora da zona do conflito, da zona do caos. Então, por exemplo, se eu percebo, aliás, eu percebi, né, que tinha umas horas que eu virava um monstro. Aí eu percebi que eu virava um monstro quando eu não me alimentava. Aí eu percebi que ficar sem comida era um gatilho para minha, aspas, monstruosidade atitudinal. Conhecedora disso, eu passei a me alimentar em horários mais razoáveis, com uma frequência menor, né? Não necessariamente comer muito, tá? Mas para evitar justamente essa condição, tá? Uma outra técnica é a meditação. Mindfulness é uma técnica muito bacana que consiste em basicamente a gente conseguir concentrar a nossa atenção plena no presente, no que está acontecendo aqui e agora, para a gente parar de criar pensamentos na própria cabeça, para a gente parar de ser levado muitas vezes pela ansiedade. Então, o mindfulness é uma técnica muito bacana. E assim, eu sugiro muito que você pesquise. Ali nos aplicativos que eu sugeri, tem algumas opções até gratuitas para você começar a ter acesso a essa técnica e melhorar e começar o seu processo de autorregulação emocional, tá? Uma outra coisa que me ajuda muito é compartimentar. O que é compartimentar? Então imagina que eu decidi gravar o vídeo. Só que aí antes de vir aqui gravar o vídeo, eu tive, sei lá, uma discussão moderada com alguém da família. Não foi o que aconteceu, mas imagina que foi. Se eu ficar ruminando aquela discussão naquele momento, eu não vou gravar o vídeo. Ou eu vou vir aqui gravar o vídeo pra vocês com a cara mó feia do mundo, porque eu tô brava com outras pessoas. Então, compartimentar, tá? Eu entendi, eu fiz tudo o que eu podia agora sobre isso, agora eu vou gravar o vídeo. Eu vou gravar o vídeo. Compartimenta, depois a gente olha. Então é como se a gente pegasse o sentimento, pegasse a emoção, colocasse no cabide um pouquinho, depois a gente retoma, né? Mães fazem muito isso, profissionais fazem muito isso. Então, por exemplo, você vai pro trabalho, o ideal é você não levar a sua casa junto pro trabalho. Então a gente vai aprendendo a fazer isso e é muito importante para a economia emocional, é um outro conceito que depois a gente pode trazer, e a autorregulação, o gerenciamento emocional, tá? Quais são os benefícios da gente investir nisso? Vamos pensar assim, ó, um benefício muito bacana é a diminuição do estresse, da ansiedade, aumento da empatia, da simpatia também. As pessoas vão começar a perceber que você está se tornando uma pessoa mais tranquila, as pessoas vão perceber que você está se tornando uma pessoa mais confiável, você vai conseguir perceber mais claramente do que você precisa. Olha, eu preciso me sentir confiante, eu preciso me sentir relaxado. Então, quando a gente consegue ler as emoções, a gente consegue mais facilmente suprir as nossas próprias necessidades. E quando a gente aprende a ler as nossas próprias emoções, a gente percebe mais facilmente
a leitura das emoções dos outros e também somos capazes de ajudá-los. Então a gente fica dando menos bola fora por aí. A gente tem mais facilidade em reconhecer, e legitimar os sentimentos das pessoas. E nós sabemos que muitos conflitos existem porque muitas pessoas só legitimam os seus sentimentos, não conseguem enxergar o sentimento do outro. Muitas vezes eu tô lá desenhando e não consegue enxergar, o outro não consegue perceber. Então, é uma dica muito bacana. Eu confesso que a minha vida melhorou muito desde que eu comecei a tentar controlar minhas emoções, desde que eu comecei a tentar compartimentar as minhas experiências e desde também que eu passei a meditar, tá bom? Cada vez mais correntes da psicologia sugerem a meditação como uma forma da gente conquistar o equilíbrio emocional. A terapia é muito legal, muito massa, mas não é a única forma da gente cuidar da gente. A gente tem uma educação ocidental bastante substantiva. A gente foca muito naquilo que é visível. Outro dia a gente fez um vídeo grandão sobre sedentarismo e deficiência. E sim, isso é muito importante. Não vou dizer que não é, mas também é muito importante a gente ter uma autorregulação emocional bacana, primeiro porque a gente está vivo. Então, quem está vivo quer ser feliz e isso vai ajudar a gente a ser mais feliz. Segundo, porque, sim, pessoas com deficiências importantes são mais vulneráveis a terem adoecimentos emocionais pelo contexto biopsicossocial inerente a se ter uma deficiência importante. Então, a gente precisa começar a olhar para isso, precisa começar a cuidar da gente mesmo, porque, sim, muitas vezes até mesmo metas puramente materiais precisam de investimentos emocionais para conseguirem se firmar. Se eu decido, por exemplo, estudar para um concurso, eu preciso ter o equilíbrio emocional de compartimentar as outras coisas para conseguir passar o tempo lá que eu decidi passar estudando. Se eu decidir fazer um curso, uma coisa qualquer, eu preciso conseguir me concentrar e para isso, sim, mindfulness pode ser importante, compartimentar as emoções também pode ser bastante importante, enfim. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria trazer sobre esse assunto. Espero que eu tenha conseguido ser claro, porque já são conceitos mais sutis. Esse aí é o beabá, bem beabazinho assim, do processamento psicológico, das noções, mas eu acho que pensar nisso vai fazer a gente se preparar cada vez mais para conquistar uma vida maravilhosa, não apesar de ter uma deficiência, mas por que não junto com essa deficiência? Vamos fazer uma parceria com o nosso contexto. Vamos fazer as pazes com o nosso corpo. Vamos fazer as pazes com a nossa história. Por que não? Né? Um abraço grande.